Reações de Fabiano Baldassi. Se inscreve no canal e deixa teu like. Enfim, está completamente mudado o Bruno Gomes. Vai ser cobrada o escanteio ali da equipe do Grêmio com o Marlon. Vai colocar essa bola na área. Bruno Gomes, a cabeçada, olha o Grêmio, gol! Gol do Grêmio, Gustavo Martins. Apareceu no meio do nada, na cobrança de escanteio. E os jogadores do Inter ainda desnorteados com o pênalti que foi tirado. E o Gustavo Martins apareceu colocando a bola na rede, fazendo 1-0 para a equipe do Grêmio. Uma ducha de água fria nessa torcida do Internacional, sofrida a torcida do Internacional. E ainda acontece isso, Thiago. O Grêmio agora cobrou o escanteio, desvio no primeiro pau. Gustavo Martins chegou livre e colocou para dentro do gol. 1-0 Grêmio. O Tim. A zaga toda do Internacional se perdeu no desvio no primeiro pau e ele chegou sozinho praticamente dentro da pequena área. Bateu rasteiro, sem chance para o Rocher. 1-0 eles, Baldassi. Não tinha que nem voltar para o segundo tempo desse campeonato manchado, esse campeonato sujo. Não tinha que voltar para o segundo tempo. Falha do sistema defensivo. O Internacional perdeu 3 gols. Como eu queria estar comentando só dentro do jogo. Até o Inter está perdendo o jogo, eu gostaria de estar comentando, mas dentro do jogo. O que essa arbitragem está fazendo agora é um negócio assintoso, nojento, canalha, e que nós deveríamos levar adiante de outras formas, no que diz respeito a não disputar mais esta competição. O Internacional tinha um pênalti ao seu favor claríssimo, o jogador do Grêmio agride Borré, e ele marca exatamente o inverso do que tinha que marcar nos dois casos. O Inter toma um gol, o campeonato acabou, até porque se o Internacional fizer mais 2 gols, 3 gols, e tiver para fazer o quarto, eles vão inventar uma forma do Inter não fazer. Esse campeonato acabou, não tinha que voltar para o segundo tempo. Se eu fosse o Internacional, se eu fosse o presidente Barcelos, dava ordem para não voltar para o segundo tempo do campeonato da maneira que eles conduzem. E a torcida não ia ter problema nenhum com isso. Enfim, está completamente mudado o Bruno Gomes. Vai ser cobrada o escanteio ali da equipe do Grêmio com o Marlon. Vai colocar essa bola na área. Bruno Gomes, a cabeçada, olha o Grêmio, gol! Gol do Grêmio, Gustavo Martins. Apareceu no meio do nada, na cobrança de escanteio. E os jogadores do Inter ainda desnorteados com o pênalti que foi tirado. E o Gustavo Martins apareceu colocando a bola na rede, fazendo 1-0 para a equipe do Grêmio. Uma ducha de água fria nessa torcida do Internacional, sofrida a torcida do Internacional. E ainda acontece isso, Thiago. O Grêmio agora cobrou o escanteio, desvio no primeiro pau. Gustavo Martins chegou livre e colocou para dentro do gol. 1-0 Grêmio. O Tim. A zaga toda do Internacional se perdeu no desvio no primeiro pau e ele chegou sozinho praticamente dentro da pequena área. Bateu rasteiro, sem chance para o Rocher. 1-0 eles, Baldassi. Não tinha que nem voltar para o segundo tempo desse campeonato manchado, esse campeonato sujo. Não tinha que voltar para o segundo tempo. Falha do sistema defensivo. O Internacional perdeu 3 gols. Como eu queria estar comentando só dentro do jogo. Até o Inter está perdendo o jogo, eu gostaria de estar comentando, mas dentro do jogo. O que essa arbitragem está fazendo agora é um negócio assintoso, nojento, canalha, e que nós deveríamos levar adiante de outras formas, no que diz respeito a não disputar mais esta competição. O Internacional tinha um pênalti ao seu favor claríssimo, o jogador do Grêmio agride Borré, e ele marca exatamente o inverso do que tinha que marcar nos dois casos. O Inter toma um gol, o campeonato acabou, até porque se o Internacional fizer mais 2 gols, 3 gols, e tiver para fazer o quarto, eles vão inventar uma forma do Inter não fazer. Esse campeonato acabou, não tinha que voltar para o segundo tempo. Se eu fosse o Internacional, se eu fosse o presidente Barcelos, dava ordem para não voltar para o segundo tempo do campeonato da maneira que eles conduzem. E a torcida não ia ter problema nenhum com isso. Enfim, está completamente mudado o Bruno Gomes. Vai ser cobrada o escanteio ali da equipe do Grêmio com o Marlon. Vai colocar essa bola na área. Bruno Gomes, a cabeçada, olha o Grêmio, gol! Gol do Grêmio, Gustavo Martins. Apareceu no meio do nada, na cobrança de escanteio. E os jogadores do Inter ainda desnorteados com o pênalti que foi tirado. E o Gustavo Martins apareceu colocando a bola na rede,
fazendo 1-0 para a equipe do Grêmio. Uma ducha de água fria nessa torcida do Internacional, sofrida a torcida do Internacional. E ainda acontece isso, Thiago. O Grêmio agora cobrou escanteio, desvio no primeiro pau. Gustavo Martins chegou livre e colocou para dentro do gol. 1-0 Grêmio. Baldasso. O Tim. A zaga toda do Internacional se perdeu no desvio no primeiro pau e ele chegou sozinho praticamente dentro da pequena área. Bateu rasteiro, sem chance pro Rocher, 1-0 eles, Baldasso. Não tinha que nem voltar para o segundo tempo desse campeonato manchado, esse campeonato sujo. Não tinha que voltar para o segundo tempo. Falha do sistema defensivo. O Internacional perdeu 3 gols. Como eu queria estar comentando só dentro do jogo. Até o Inter está perdendo o jogo, eu gostaria de estar comentando, mas dentro do jogo. O que essa arbitragem está fazendo agora é um negócio assintoso, nojento, canalha, e que nós deveríamos levar adiante de outras formas, no que diz respeito a não disputar mais esta competição. O Internacional tinha um pênalti ao seu favor claríssimo, o jogador do Grêmio agride Borré, e ele marca exatamente o inverso do que tinha que marcar nos dois casos. O Inter toma um gol, o campeonato acabou, até porque se o Internacional fizer mais 2 gols, 3 gols, se tiver para fazer o quarto, eles vão inventar uma forma do Inter não fazer. Esse campeonato acabou, não tinha que voltar para o segundo tempo. Se eu fosse o Internacional, se eu fosse o presidente Barcelos, dava ordem para não voltar para o segundo tempo do campeonato da maneira que eles conduzem. E a torcida não ia ter problema nenhum com isso. Enfim, está completamente mudado o Bruno Gomes. Vai ser cobrada o escanteio ali da equipe do Grêmio com o Marlon. Vai colocar essa bola na área. Bruno Gomes, a cabeçada, olha o Grêmio, gol! Gol do Grêmio, Gustavo Martins. Apareceu no meio do nada, na cobrança de escanteio. E os jogadores do Inter ainda desnorteados com o pênalti que foi tirado. E o Gustavo Martins apareceu colocando a bola na rede, fazendo 1-0 para a equipe do Grêmio. Uma ducha de água fria nessa torcida do Internacional, sofrida a torcida do Internacional. E ainda acontece isso, Thiago. O Grêmio agora cobrou escanteio, desvio no primeiro pau. Gustavo Martins chegou livre e colocou para dentro do gol. 1-0 Grêmio. Baldasso. O Tim. A zaga toda do Internacional se perdeu no desvio no primeiro pau e ele chegou sozinho praticamente dentro da pequena área. Bateu rasteiro, sem chance pro Rocher, 1-0 eles, Baldasso. Não tinha que nem voltar para o segundo tempo desse campeonato manchado, esse campeonato sujo. Não tinha que voltar para o segundo tempo. Falha do sistema defensivo. O Internacional perdeu 3 gols. Como eu queria estar comentando só dentro do jogo. Até o Inter está perdendo o jogo, eu gostaria de estar comentando, mas dentro do jogo. O que essa arbitragem está fazendo agora é um negócio assintoso, nojento, canalha, e que nós deveríamos levar adiante de outras formas, no que diz respeito a não disputar mais esta competição. O Internacional tinha um pênalti ao seu favor claríssimo, o jogador do Grêmio agride Borré, e ele marca exatamente o inverso do que tinha que marcar nos dois casos. O Inter toma um gol, o campeonato acabou, até porque se o Internacional fizer mais 2 gols, 3 gols, se tiver para fazer o quarto, eles vão inventar uma forma do Inter não fazer. Esse campeonato acabou, não tinha que voltar para o segundo tempo. Se eu fosse o Internacional, se eu fosse o presidente Barcelos, dava ordem para não voltar para o segundo tempo do campeonato da maneira que eles conduzem. E a torcida não ia ter problema nenhum com isso. Enfim, está completamente mudado o Bruno Gomes. Vai ser cobrada o escanteio ali da equipe do Grêmio com o Marlon. Vai colocar essa bola na área. Bruno Gomes, a cabeçada, olha o Grêmio, gol! Gol do Grêmio, Gustavo Martins. Apareceu no meio do nada, na cobrança de escanteio. E os jogadores do Inter ainda desnorteados com o pênalti que foi tirado. E o Gustavo Martins apareceu colocando a bola na rede, fazendo 1-0 para a equipe do Grêmio. Uma ducha de água fria nessa torcida do Internacional, sofrida a torcida do Internacional. E ainda acontece isso, Thiago. O Grêmio agora cobrou escanteio, desvio no primeiro pau. Gustavo Martins chegou livre e colocou para dentro do gol. 1-0 Grêmio. Baldasso. O Tim. A zaga toda do Internacional se perdeu no desvio no primeiro pau e ele chegou sozinho praticamente dentro da pequena área. Bateu rasteiro, sem chance pro Rocher, 1-0 eles, Baldasso. Não tinha que nem voltar para o segundo tempo desse campeonato manchado, esse campeonato sujo. Não tinha que voltar para o segundo tempo. Falha do sistema defensivo.
O Internacional perdeu 3 gols. Como eu queria estar comentando só dentro do jogo. Até o Inter está perdendo o jogo, eu gostaria de estar comentando, mas dentro do jogo. O que essa arbitragem está fazendo agora é um negócio assintoso, nojento, canalha, e que nós deveríamos levar adiante de outras formas, no que diz respeito a não disputar mais esta competição. O Internacional tinha um pênalti ao seu favor claríssimo, o jogador do Grêmio agride Borré, e ele marca exatamente o inverso do que tinha que marcar nos dois casos. O Inter toma um gol, o campeonato acabou, até porque se o Internacional fizer mais 2 gols, 3 gols, e tiver para fazer o 4º, eles vão inventar uma forma do Inter não fazer. Esse campeonato acabou, não tinha que voltar para o segundo tempo. Se eu fosse o Internacional, se eu fosse o presidente Barcelos, dava ordem para não voltar para o segundo tempo do campeonato da maneira que eles conduzem. E a torcida não ia ter problema nenhum com isso. Enfim, está completamente mudado o Bruno Gomes. Vai ser cobrada o escanteio ali da equipe do Grêmio com o Marlon. Vai colocar essa bola na área. Bruno Gomes, a cabeçada, olha o Grêmio, gol! Gol do Grêmio, Gustavo Martins. Apareceu no meio do nada, na cobrança de escanteio. E os jogadores do Inter ainda desnorteados com o pênalti que foi tirado. E o Gustavo Martins apareceu colocando a bola na rede, fazendo 1-0 para a equipe do Grêmio. Uma ducha de água fria nessa torcida do Internacional, sofrida a torcida do Internacional. E ainda acontece isso, Thiago. O Grêmio agora cobrou escanteio, desvio no primeiro pau. Gustavo Martins chegou livre e colocou para dentro do gol. 1-0 Grêmio. Baldasso. Tim. A zaga toda do Internacional se perdeu no desvio no primeiro pau e ele chegou sozinho praticamente dentro da pequena área. Bateu rasteiro, sem chance para o Rocher, 1-0 eles, Baldasso. Não tinha que nem voltar para o segundo tempo desse campeonato manchado, esse campeonato sujo. Não tinha que voltar para o segundo tempo. Então aí, pessoal, foi o vídeo de Fabiano Baldasso, a reação de Fabiano Baldasso, o Grêmio campeão gaúcho. Eu acho que esse time do Grêmio tem tudo para conseguir almejar outros títulos durante essa temporada. Não poderia deixar de falar de Wagner Leonardo, que foi expulso numa expulsão boba. Ali não precisava, o time já estava basicamente campeão, e fazer uma expulsão boba, igual foi no jogo contra o São Paulo. Dizer que eu estou confiante no trabalho do Mister. Acredito que o Grêmio venha conquistar outras coisas. Então, vamos torcer para que o trabalho continue aí fluindo do jeito que está. E é isso. Se inscreve no canal, deixa teu like, comenta aqui embaixo nos comentários e vamos para o próximo vídeo.